Queridos, a volta de Jesus é real. Pela manhã nós fomos ministrados por essa verdade incontestável: Cristo vai voltar. Então, nós temos aí alguns grupos de pessoas, e de repente nós temos um grupo que pensa assim: isso aí não vai acontecer nessa geração, então eu não preciso me preocupar com isso. Então, aí eu vou para um extremo onde eu não cumpro a minha missão, eu não questiono como eu estou vivendo a vida, porque eu acho que vai demorar muito. E aí nós vamos para um outro extremo de alguns grupos que entendem que a volta de Jesus, já que ele vai voltar mesmo, então eu também não faço nada, só vou esperar Jesus voltar. Então Jesus está voltando, olha os sinais que tem por aí. E nós precisamos entender que é uma verdade absoluta: Jesus está voltando, mas quando será? Quando será esse momento? E quando nós vamos lá em Mateus 24, no versículo 37, Jesus mesmo, ele nos destaca ali, trazendo uma comparação no tempo de Noé. Nós não sabemos quando, nós não sabemos em que momento, mas nós temos claras evidências nas Escrituras de como ele vai voltar. Nós vemos ali no versículo 37 de Mateus 24, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho de Deus. No Filho do Homem, Porque quando nós vamos em Mateus, nós vamos ver que a palavra Deus, em todo o evangelho de Mateus, pela reverência, era todo um processo de purificação, de santificação, para conseguir escrever a palavra, pela reverência da palavra. E aqui nós vemos aqui o Filho do Homem. Então, usando o exemplo de Noé, nós vamos ver ali que, naquele momento onde Jesus passa a orientação ali para Noé, Noé vai construindo a arca e o povo continuava normal, e a vida estava normal. Noé construindo a arca, e eles casando, dando casamento, bebendo, comendo, e de repente veio o dilúvio. E ninguém esperava. E nós vamos ver ali que Jesus, ele fala que as pessoas ali nem perceberam, estavam distraídos e nem perceberam. E quando que ocorreu o dilúvio? Quando a arca foi finalizada. E quando ocorrerá a volta de Jesus? Quando a obra que foi determinada para esse tempo for finalizada. Nós não sabemos quando e onde, mas nós precisamos caminhar com essa convicção que Jesus vai voltar. E a minha pergunta é: você está preparado? Você está preparada para a volta de Jesus? E o tema da mensagem nessa noite é: vencendo vem Jesus. Viva firmado na promessa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos 1. Nós vamos ler, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque durante a mensagem eu estarei voltando nesse texto. E eu não estarei projetando depois, vai ser projetado agora na primeira leitura, mas eu queria que você fosse acompanhando aí com a sua Bíblia na mão. Sei que muitas pessoas estão aí com o celular, com o aplicativo. Quem está com a Bíblia física, abra lá em Atos 1, nós vamos ler ali do versículo 1 ao versículo 11. O texto diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, pela sua própria autoridade, mas receberão poder
quando o Espírito do Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiam diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Esse texto de Atos, ele é escrito por Lucas. E quando nós olhamos a dimensão desse texto, ele é um texto que relata a volta de Jesus. E aqui nós temos uma verdade que eu já quero destacar: ele vai voltar da mesma forma como ele subiu. Então, pode ter algumas teorias que vai ser assim ou assim assado, mas o texto é muito claro. Assim como ele subiu aos céus, ele vai voltar. Eu quero trazer alguns destaques a partir desse texto. Só para entender o cenário, Jesus ele vem ao mundo enviado por Deus para que haja remissão dos pecados. Então nós tínhamos a vida eterna, o homem foi criado para ser eterno. Quando o pecado entra no mundo, ocorre a separação entre Deus e o homem. E dentro de todo o processo, Deus envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele vem, ele cumpre o seu propósito, ele morre, ele ressuscita, ele vence a morte e ele ressuscitou. E depois que ele ressuscita, ele fica ainda 40 dias com os discípulos. E nesses 40 dias, ele traz alguns destaques e algumas orientações de algo que ele já havia ensinado. Ele já tinha deixado as orientações aos discípulos. E é muito interessante, porque aqui, nesse texto de Atos, nós temos alguns destaques que Jesus reforça algo. É como se ele dissesse assim: eu não sei se vocês aprenderam direito, mas deixa eu te falar o que é essencial dentro desse processo. Porque Jesus ele promete a sua segunda vinda, a volta de Jesus. E nós estamos agora nesse intervalo, nesse interstício entre a morte e ressurreição de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E a minha pergunta é: como é que nós temos vivido nesse intervalo? Como é que nós estamos caminhando diante dessa realidade? Será que nós temos caminhado com a convicção, com a certeza de que Jesus vai voltar? Ou de repente nós estamos simplesmente vivendo uma vida um pouco relativa, ou não crendo muito nessa verdade? E nós vamos verificar ali nos primeiros versículos que Jesus, ele vem e traz as instruções por meio do Espírito Santo. E dentro dessa caminhada, o Espírito Santo que foi enviado a nós, aqui nesse processo havia ainda a expectativa da promessa da chegada do envio do Espírito Santo, que ocorreria ali após a assunção de Jesus aos céus, após ele subir aos céus. Mas quando nós vamos olhar para esse texto, Jesus deixa algumas orientações claras de como nós devemos viver até que ele venha, até a volta dele. E pela manhã o pastor Roberto trouxe essa dimensão da volta de Jesus de 2 formas muito específicas. Jesus ele pode voltar para quem morre neste lado da morte, ele morre já salvo antes da volta coletiva de Jesus. Individualmente as pessoas já estão e vão já para a eternidade com Cristo. Mas tem a expectativa da volta coletiva. A volta onde Jesus vem buscar a sua igreja. E eu quero trazer alguns destaques dessa palavra de Jesus aos discípulos e que fala um pouquinho desse intervalo. E o primeiro destaque que eu trago aqui, quando eu olho para esse texto de Atos, um texto que anuncia a volta de Jesus, é um texto profético em relação à volta de Jesus, e nós vamos ver ali que uma das expectativas que nesse intervalo nós possamos viver firmado nas promessas do reino de Deus. Nas promessas do reino. Jesus vem ao mundo para anunciar verdades eternas sobre o reino de Deus. E ele já tinha anunciado muito sobre o reino. Mas só que quando nós vamos ali no versículo 3, depois do seu sofrimento, você pode acompanhar aí, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus.
Queridos, esse destaque é muito especial. Primeiro, Jesus dá prova indiscutível que estava vivo. Nós vamos ver ali o exemplo de Tomé, que precisa tocar nas feridas de Jesus, mas Jesus, nesses 40 dias, ele vem e ele reafirma: eu estou vivo, eu venci a morte, eu estou vivo. E eu vou ao Pai, mas eu vou preparar um lugar, para que vocês possam ir diante da minha volta, com a minha volta. E quando nós olhamos para essa realidade, tem muitas pessoas que parece que caminham pela vida sem essa convicção de que Jesus está vivo. Jesus vive, aleluia. Sabe, nós precisamos olhar para essa dimensão e essa ênfase de Jesus também com relação à visão de reino. Ele poderia ter dado instruções de várias outras áreas da nossa vida. Jesus, durante a caminhada, ele deu orientações sobre dinheiro, ele deu orientações sobre relacionamentos, ele deu várias orientações durante os 33 anos que ele teve aqui, os 3 anos de ministério. Mas só que quando ele volta nos 40 dias, a ênfase é o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? O que é nós entendermos que nós precisamos viver nas promessas do reino de Deus? Quando nós olhamos para os evangelhos sinóticos, ali a mensagem central de Jesus é o reino de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, no Antigo Testamento, fala-se mais da segunda vinda de Jesus do que da primeira. Quando nós olhamos os evangelhos também, nós vemos vários evangelhos falando sobre o reino de Deus e sobre a segunda vinda de Jesus. Marcos 1,14 diz lá: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus, ele destaca o reino de Deus: arrependam-se e creiam nas boas novas. Você tem caminhado com arrependimento, você tem caminhado com a fé nas boas novas, na nova aliança que foi anunciado por Jesus, que foi apresentado por Jesus, que é a reconciliação plena. Porque caminhar com as promessas do reino é o caminhar entendendo que eu vivo a eternidade hoje. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu morro fisicamente, mas eu não vou morrer mais espiritualmente. Alguém disse com muita propriedade que quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Mas quem nasce 2 vezes, morre uma vez. Quem nasce fisicamente e não tem o segundo nascimento, que é o nascimento espiritual, vai morrer fisicamente e espiritualmente. Agora, quem nasce fisicamente e tem o segundo nascimento, que é o nascimento espiritual, ele morre fisicamente. E esse corpo vai ficar aqui, teremos um corpo glorificado e estaremos junto com o Senhor. Então, o reino não é um lugar, mas sim um tempo onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Romanos 14:11. Sabe, nós olhando para esse cenário, para esse relato aqui de Atos 1, onde Jesus está ali, presenciamos a ascensão de Jesus aos céus, nós olhamos e somos desafiados a olhar para o nosso coração e para a nossa vida. Viver com a visão de reino é você viver mais tempo olhando para cima antes da tomada de decisões do que olhando para os lados, deixando ser influenciados por esse mundo que jaz no maligno. Que jaz no maligno. No versículo 6 e 7, ele diz ali: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhe compete saber o tempo e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. A expectativa, quando Jesus vem ao mundo, é que ele viesse para restaurar aquele mundo na dimensão natural, restaurar realmente o governo ali de Israel, restaurar todo aquele caos que estava vivendo aquela nação. Mas Jesus veio para restaurar um reino que era muito mais importante, muito maior. Eles achavam que Jesus tinha vindo para restaurar um reino político da nação, mas ele veio para restaurar um reino que internamente nasce aqui, restaura de dentro para fora. Mateus 6,33, nós temos a orientação: busque, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, todas essas coisas lhe serão acrescentadas, é assim que diz o texto. Sabe, buscar o primeiro lugar o reino de Deus. Jesus, ele orienta em primeiro, ele não falou em segundo e em terceiro. E quando ele volta nos 40 dias, ele reforça essa verdade. Você tem buscado o reino de Deus? Você tem buscado viver o reino de Deus? Isso envolve um senso de missão. Um senso de missão no meu discipulado, um senso de missão em pregar o Evangelho, um senso de missão em entender que o reino de Deus, ele está crescendo, porque existe a igreja do Senhor Jesus, que está preparada, aguardando a volta de Jesus, mas está em missão. Pensando no reino de Deus, nesse intervalo até a volta de Jesus, é nós olharmos e falarmos assim, como eu posso ser usado para a expansão do reino de Deus? Quantas pessoas que vão ser impactadas pelas evidências do poder de Deus na minha vida, que eu vou apresentar o Evangelho, que eu vou trazer no meu pequeno grupo, que eu vou discipular. Eu preciso olhar para essa dimensão do reino com um senso de missão. João 3,3, a conversa com Nicodemos, Jesus diz ali, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, se você já nasceu de novo, você consegue ver o reino de Deus, porque a presença de Deus transforma nossas vidas, a presença de Deus transforma a nossa história. Mas só que eu preciso transbordar isso não posso guardar para mim. E eu preciso olhar, confiar nas promessas do reino e continuar avançando, continuar anunciando, continuar pregando o Evangelho. A ênfase do reino é viver nessa promessa. Jesus venceu a morte para que pudéssemos ter acesso à vida eterna através da salvação pela graça. Como é que você tem vivido? Como um cidadão do reino ou um cidadão do mundo? Como um cidadão dos céus ou um cidadão que é um camaleão e eu vou me ajustando nesse mundo? Porque isso tem acontecido com muita frequência. Tem muitas pessoas que hoje, eu quero ser politicamente correto. E queridos, o politicamente correto hoje é muito diferente do politicamente correto de 40 anos atrás. Politicamente correto hoje, você vai ter que quebrar princípios e valores eternos na sua vida. Hoje nós não podemos mais pensar no politicamente correto. Nós precisamos ser firmes e convictos em amor. Jesus manifestou o desejo dele que nós pudéssemos estar com ele constantemente. João 17:24 diz lá, Pai, eu quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejo a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. O desejo do Senhor é que todos se salvam, todos se salvem. Nós precisamos entender que a visão de reino é a salvação eterna para todos. E por isso que caminhar com a promessa da visão de reino é eu viver com convicção que Deus prometeu para mim, mas também eu cumprir a minha missão e meu propósito até minha promoção para a glória. Como é que você tem caminhado? Como é que você tem caminhado nesse intervalo onde você está caminhando com a expectativa da volta de Jesus? É muito gostoso quando você caminha com essa visão. Eu lembro uma situação que eu estava vindo aqui de casa para a igreja e tinha um senhor muito idoso, ele tinha dificuldade de andar, ele estava andando no meio da rua, e eu desviei o carro, e naquele momento, o Senhor trouxe no meu coração algo que, como você tem investido os seus dias? Porque aquele senhor, ele passava a imagem para mim de alguém que já estava desistindo de viver. Porque ele já tinha perdido um propósito. Da forma como ele estava ali, e essa foi a sensação que Deus colocou no meu coração naquele momento. Porque perder o propósito não tem a ver com a idade, tem a ver com a perda da expectativa da visão de reino. E às vezes alguém pergunta, você pensa em se aposentar? Eu falei, penso, quando estiver no caixão. Quando eu estiver lá com o Senhor Jesus, eu vou me aposentar aqui, mas eu vou inaugurar um novo tempo.
Porque nós, como discípulos de Jesus, que tem visão de reino, nós temos a nossa expectativa e a nossa visão, o nosso propósito renovado a cada dia, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Mas sabe, quando eu olho para a orientação que vemos ali no versículo 4, nós temos que viver firmado na direção do Espírito Santo. Jesus, o que ele orienta ali? A certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, de qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que Jesus diz aqui? Espera um pouquinho. Eu estou indo ao Pai, vocês receberão o Espírito Santo, para ir para o próximo nível, para o próximo desafio que eu tenho para vocês. E essa é uma verdade que nós precisamos internalizar, porque até a volta de Jesus, nós podemos decidir desobedecer e fazer as coisas do nosso jeito, ou nós podemos fazer tudo o que nós temos que fazer, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, onde você estiver, na dependência do Espírito Santo de Deus. A orientação de Jesus é que os discípulos não fossem para o próximo desafio antes de receber o Espírito Santo. E a minha pergunta para você: você tem caminhado na autossuficiência? Será que de repente você está olhando para a volta de Jesus, é algo que está muito distante, e eu vou curtir a vida aqui, eu vou fazer as coisas do meu jeito, e eu não vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim, os desafios que Deus tem para mim, e eu estou tomando decisões baseado na minha experiência, baseado na minha mente, baseado nas inclinações do meu coração. E aqui existe algo muito claro que nós precisamos perceber. Você pode caminhar pelo instinto ou você pode caminhar por convicção. Se você vai caminhar por instinto, você vai adulterar com facilidade, porque a nossa natureza pecaminosa vai jogar para a imoralidade. Se você vai caminhar por instinto, você vai começar a sonegar imposto, você vai começar, poxa, o governo rouba muito, então eu vou lá e eu vou começar caminhar por instinto, porque a minha mente está tentando me jogar lá. E por isso que nós precisamos olhar, caminhar na dependência do Espírito Santo de Deus, é nós conhecermos a palavra e obedecermos capacitados pelo Espírito Santo. A autossuficiência é enfrentar os desafios no poder do braço, mas quando nós enfrentamos na dependência do Espírito Santo, fica muito mais fácil, muito mais simples. O batismo no Espírito Santo que recebemos no ato da nossa conversão, nós recebemos e somos selados, de acordo com Efésios 1:13, selados pelo Espírito Santo, para que nós possamos viver a vida e os princípios eternos sendo capacitados pelo Senhor. A autossuficiência é o início da queda. Se você tem caminhado com a autossuficiência, se você tem flertado com o pecado, cuidado. Cuidado. E tem muitas pessoas que se enganam com relação à volta de Jesus. Eu lembro que eu tinha um sócio, lá no começo do escritório, onde eu tentei evangelizá-lo e tentei apresentar Jesus para ele, até que um dia ele chegou e falou: deixa eu sentar com você. Eu sou uma pessoa boa, eu pago todos os meus impostos, eu faço caridade, eu entrego cesta básica, e eu não preciso passar por esse entrega a vida para Jesus, e eu sei que eu vou para o céu. E tem pessoas que caminham porque eu faço boas obras, e eu acho que eu sou salvo. E, na verdade, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, você tem caminhado com essa promessa do Senhor, de que o Espírito Santo vai nos capacitar. Lá no versículo 8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Queridos, um dos requisitos para a volta de Jesus é que todos tenham a oportunidade de conhecer desse amor. Nós precisamos olhar para nossa missão. O poder do Espírito Santo não é para que nós possamos fazer algo para inchar a nosso ego, a nossa mente, mas para que nós possamos ser canal de bênçãos na mão do Senhor.
Aqui, quando fala em Judeia, Samaria, até os confins da terra, aonde você está, Deus quer usar a sua vida para proclamar a volta do Senhor, para proclamar o plano de salvação, para proclamar o que Jesus veio, que Ele vive, morreu e ressuscitou. Nós precisamos caminhar com essa promessa, sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 20, 24 diz lá: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O Senhor, Ele orienta nós a caminharmos na dependência do Espírito Santo, com o propósito de proclamar, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Mas o mais extraordinário é que quando você caminha com essa visão, existe um ciclo acontecendo. Porque para testemunhar eu preciso obedecer. E quando eu obedeço, eu vivo santidade, eu vivo um tempo novo com o Senhor. E com isso eu tenho as consequências abençoadas da minha decisão. Mas essas consequências abençoadas vai continuar dando evidência. E com essa evidência você continua obedecendo e você precisa viver esse ciclo virtuoso de viver em santidade, dando evidência do poder de Deus. Quando eu quebro esse ciclo, eu deixo de dar evidência, desobedeço. E a desobediência gera brechas para Satanás. Pessoas que caminham com autossuficiência, sabe qual que é o principal problema? É o orgulho. E às vezes o orgulho impede você de viver o extraordinário do Senhor. 1 Pedro 5, 6 vai falar que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E Ele nos orienta a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Deus nos honre no tempo devido. E a honra vem através do processo da volta de Jesus. Nós seremos honrados e Deus vai nos honrando também a nossa obediência. E depois de falar para colocar sobre Ele toda a ansiedade, no versículo 7, dizendo que Ele tem cuidado de nós, e essa é uma verdade que nós precisamos caminhar. Mas no versículo 8 tem uma verdade também que nós precisamos analisar o nosso coração, aonde Ele vai dizer: vigie e orem, porque o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Caminhar na dependência do Espírito Santo e abandonar a autossuficiência é fundamental nesse intervalo entre Jesus ressurreto e a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Você está preparado? Se Jesus voltar hoje para a sua vida, você está preparado? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido com o Senhor? Nós recebemos poder através do Espírito Santo, mas precisamos nos posicionar para viver o extraordinário de Deus. Para fechar, somos desafiados a viver firmado na promessa até a volta de Jesus. O desafio é nós vivermos em santidade, firmados na convicção da volta de Jesus. Convicção na volta de Jesus. No versículo 9 ao 11, nós vemos a parte final ali: tendo disso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. Queridos, os discípulos viram Jesus subindo. E aí aqueles anjos que estavam ali, eles vêm e falam: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma que viram subir. Queridos, no momento da ascensão de Jesus, os homens enxergaram sinais visíveis de uma ação natural que estava sendo manifestada na dimensão sobrenatural. Ação natural por quê? Porque havia as nuvens ali. Havia um ambiente natural, mas Jesus no sobrenatural, subindo. E ali confirmando as verdades proféticas, que Ele venceria a morte e que Ele retornaria ao Pai. E a minha pergunta para você: como é que você tem esperado a volta de Jesus? Como é que você tem esperado? Jesus voltará para toda a igreja da mesma forma como Ele subiu. 1 João 3, 2 e 3 diz lá: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Nós precisamos caminhar com esse propósito, o propósito da segunda vinda de Jesus. Enquanto nós estamos aguardando a vinda de Jesus, a volta de Jesus, nós precisamos relembrar que Jesus, Ele vai voltar para consolidar a volta, a obra da salvação. Ele pode voltar para os salvos que morrem, Ele pode voltar numa coletividade buscando a sua igreja. 1 Tessalonicenses 4 diz lá: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Independente de quando, a minha pergunta para você: você está preparado para a volta de Jesus? Viver com a convicção da volta de Jesus é aproveitar bem os nossos dias para a edificação do reino de Deus. Caminhar com a certeza da volta de Jesus é você entender que o Senhor vai voltar e você precisa estar preparado. Apocalipse 16:15, eis que venho como um ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Eu quero agora pedir que você feche seus olhos. A minha pergunta para você, mais uma vez, é: você está preparado para a volta de Jesus? Jesus está voltando. E nós precisamos refletir o nosso coração, as nossas atitudes. De repente você tem caminhado negligente. Você tem flexibilizado princípios. Você tem caminhado na autossuficiência. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é que você precisa se posicionar com essa expectativa da volta de Jesus. E como Jesus vem para te buscar, para nos buscar, nós precisamos viver com um senso de missão até a sua volta. Lá em 1 Coríntios 11, nós vemos lá, Jesus, durante a ceia do Senhor, ele destaca no versículo 26, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu queria que você, com os olhos fechados, estivesse orando, colocando diante do Senhor a sua vida. De repente você vai precisar pedir perdão ao Senhor. Você vai precisar tomar alguma decisão. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora, nesse momento. Porque nós estamos falando da volta de Jesus. E a orientação é que nós possamos participar dessa ordenança, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor, nós olhamos para trás e nós vemos a morte de Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Mas nós olhamos para o futuro, até que Ele venha, Jesus vai voltar. Aleluia! E eu quero poder desafiar você a colocar o seu coração diante do Senhor. A palavra nos orienta a examinar o nosso coração. Então, examine, ore diante do Senhor. Coloque diante do Pai. Deus amado, nós queremos colocar, Senhor, diante do Senhor o nosso coração. E esse tempo onde vamos participar da ceia do Senhor, nós queremos participar com essa expectativa da sua volta, com a expectativa que o Senhor morreu, ressuscitou e vivo está. E o Senhor vem nos buscar. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa, Deus, esse tempo, que nós possamos participar dessa ceia como família do Senhor, com essa convicção
uma convicção da morte e ressurreição, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você pegasse o pão. 1 Coríntios, lá no versículo 23, 11 e 23, ele diz lá: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Eu queria que você olhasse para esse pão e lembrasse do corpo de Cristo, naquele madeiro, que se entregou pela minha vida e pela sua vida. Comamos todos. Pegue o cálice. O texto continua no versículo 25, da mesma forma. Depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos todos. Obrigado, Senhor. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós podemos sim celebrar e anunciar a morte do Senhor, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem contando uma história. Em 2018 eu fiz uma viagem onde eu iria ficar 2 meses e meio fora de Curitiba e longe da minha família. E quando eles me deixaram no aeroporto, foi aquele choro. Eu lembro meu filho, minha filha, minha esposa chorando. Eles sabiam que eu estaria longe e que, embora tivéssemos a internet, pudéssemos falar por vídeo regularmente, nós falamos todos os dias. Mas foi um momento de muita dor naquela separação. Mas 2 meses e meio depois, eu estava retornando e nós nos combinamos de nos encontrar lá no Rio de Janeiro, no aeroporto de lá. E eu cheguei um pouquinho antes deles e eu fiquei lá e eu tive que sair para levar as malas no hotel. E estava ali esperando e acompanhando o voo. E de repente, a hora que chega aquele voo, e eu vejo o meu filho correndo de lá e para cá, naquele espaço onde estava esperando as malas. E a minha esposa falou assim: vai. E ele sai correndo. E ele pula no meu colo. E um choro, mas um choro, que eu nunca mais vou esquecer. Aquele choro e aquele abraço, que seria capaz quase de me faltar o ar. E era um choro compulsivo de alegria, porque houve uma despedida, mas houve um reencontro. Eu quero dizer para vocês que Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele voltou aos céus, enviou o Espírito Santo para caminhar conosco, para nos orientar. Mas vai chegar o tempo aonde Ele vai nos abraçar, nesse reencontro presencial. Jesus vai voltar. E eu quero desafiar você, a você avaliar o seu coração, se você está preparado para essa volta. Eu queria que você fechasse os olhos mais uma vez. E eu quero falar com você que está aqui nessa noite, ou você está aqui pela internet, e você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Queridos, a volta de Jesus é uma realidade. E nós viveremos a eternidade ou com Jesus, ou com Satanás e os seus demônios no inferno. E a mensagem é muito clara com relação a isso. Mas eu quero desafiar você que nunca entregou sua vida a Jesus, para você fazer isso hoje. Para você decidir hoje, tomar uma decisão hoje.
para que o seu coração seja entregue completamente ao Pai, para que isso haja somente o arrependimento e a fé. O arrependimento dos seus pecados. Quando Jesus fala, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam no Filho de Deus. É um desafio para o nosso coração. Eu queria desafiar você a fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que eu sou pecador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Abençoa, Deus, esse novo tempo. Eu quero poder caminhar com essa expectativa da volta do Senhor. Eu entrego minha vida em suas mãos. Reconheço que o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto a igreja está de olhos fechados, continue orando. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui nessa noite, fez essa oração, entregando sua vida ao Senhor, levante as suas mãos, uma de suas mãos bem alto. Se você está aqui, alguém? Aqui à minha direita. Alguém está entregando a vida ao Senhor hoje? Alguém está se reconciliando com o Senhor? De repente você está aqui, está afastado de Deus. Levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida também. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos o privilégio de caminharmos com a expectativa da sua volta. Louvado seja o Senhor. Continue nos abençoando e nos capacitando a ser servos bons e fiéis, aprovados pelo Senhor, até a volta do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.